Diz assim: portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Não, é a mesma versão NVI que eu usei, vocês entendem o bem ajustado. Repetir, vamos repetir todos? Vamos lá, no 3. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado porque ela é maravilhosa, e ela nos ensina, e ela vem como uma espada de dois gumes, cortando, fazendo em nós uma obra divina, uma obra maravilhosa. E nossos corações, Senhor, estão aptos, prontos para receber o teu Santo Espírito, o ensinamento que o Senhor tem para nós essa noite. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. O contexto desse versículo, eu gosto sempre de pregar e contextualizar o versículo que nós vamos utilizando. É o capítulo 8 do Evangelho de João, e se você parar depois com calma na tua casa, se você tiver um tempinho depois, eu aconselho você ter tempo para fazer isso. Vá lá no capítulo 8 do Evangelho de João, você vai ver que inicia com a passagem onde Jesus livra da morte aquela mulher que foi pega em flagrante adultério. Aquele texto muito conhecido, onde aquela mulher foi pega ali, e eu sempre tenho minhas dúvidas, porque se ela foi pega em flagrante adultério, por que isso ela ia ser apedrejada? Eu quero ver o homem naquela situação. Livrar a cara dele. Já começou errado esse negócio aí. Então já tinha uma injustiça acontecendo. E Jesus chega, e ali, numa situação, não Jesus chega, Jesus estava ali parado, escrevendo na maior tranquilidade, na maior paz. E eu tenho uma grande dúvida, Senhor, o que ele estava escrevendo naquela areia, o que ele estava escrevendo ali. Eu tenho a minha tese, mas que bom, Jesus estava lá escrevendo. E chega aquele pessoal e fala assim: ah, Jesus, vamos fazer uma pegadinha com ele. Jesus, olha só, essa mulher daquela foi pega em flagrante adultério. E a palavra, a lei diz que ela tem que ser apedrejada. Agora eu quero ver como é que Jesus sai dessa. Eles pensaram assim, que ia ser fácil pegar Jesus numa pegadinha dessa. Jesus falou assim: está certo, vocês estão com razão, realmente ela tem que ser apedrejada. Porém, aquele que nunca pegou, seja o primeiro a tirar a pedra. E de repente, a gente só ouve o barulho das pedras caindo no chão. Ninguém atirou a pedra, ninguém acusou aquela mulher, ninguém foi capaz de atirar a primeira pedra para matar aquela mulher. Jesus tem aquele diálogo maravilhoso com aquela mulher e fala assim: onde estão os seus acusadores? Todos foram embora? Não foram, ninguém, realmente não foi ninguém, todos foram embora. Então eu também não te condeno, vá e não pegues mais. A gente pensa que parou por ali, né? A gente imagina igual só das letrinhas do filme, né? Acabou o filme, não, só das letrinhas, aquela coisa bem feliz. Só que a situação não acabou aí. Jesus deu uma instrução para aquela mulher interessantíssima. E é nisso que nós vamos estar pautando, na frase e na ordem que Jesus deu para essa mulher. Vá e não pegues mais. Aquela mulher não foi condenada, aquela mulher foi liberta, aquela mulher deixou de ser julgada e Jesus livrou ela de uma sentença fatal, porque ali era morte, ela iria morrer. Porém, Jesus livrou ela daquela morte, mas deu uma ordem, né? Vá e não peques mais. O interessante é que muitos podem pensar assim: poxa, ela está livre daquele julgamento, porém, ela foi liberta para que ela tivesse uma liberdade não total, ela foi livre do pecado. Preste atenção, queridos, o Senhor Jesus nos livra, Ele nos dá liberdade para vivermos uma vida livre do pecado. Não é uma vida livre para você fazer aquilo que você quer, porque muitos de nós imaginamos isso. Eu sou livre, já que eu sou livre, eu posso fazer o que eu quero. Preste atenção, queridos, isso não funciona desse jeito. Se você pode até pensar que pode ser assim, mas não. Hoje nós vivemos um tempo muito complicado, onde você mostra para a pessoa a palavra, você dá todo o contexto bíblico para ela e fala assim: olha, isso não convém que você faça. Ela olha para a cara e fala assim: mas a minha opinião não é essa. Eu penso de outra forma, eu gostaria de ser respeitado no que eu penso. E Deus fala uma coisa para você: não entra nessa não. O que você pensa não está
está sendo levado em consideração. Nós levamos em consideração a palavra de Deus. Se você não tem a palavra de Deus como sua regra de fé e prática, já está errado, porque nós estamos usando parâmetros totalmente diferentes. E para nós termos uma conversa muito insana e sadia, nós precisamos usar os mesmos parâmetros. Então é muito complicado quando você vai conversar com alguém que não tem a palavra de Deus como regra de fé e prática, porque os nossos parâmetros são totalmente diferentes do dele. Então fica aquela conversa meio que sem pé sem cabeça. Ah, mas eu não concordo. Ah, mas não pode ser assim. Ah, mas eu acho que pode. E nunca chega a essa conclusão. Então, queridos, preste atenção. Jesus, ele libertou, ele livrou aquela mulher. Mas não para que ela voltasse para cometer o adultério. Não para que ela voltasse para fazer o que era errado. Mas para que ela tivesse uma vida digna, seguindo a diretriz que Jesus deu a ela. Não peques mais. A nossa liberdade, ela é uma liberdade, vamos dizer assim, condicional. E queridos, eu digo para você o seguinte: não há nada melhor do que você curtir a tua liberdade, mesmo que ela seja condicional. Tendo em vista que, quando nós amamos a Deus, nós amamos a Jesus, nós amamos a palavra de Deus, é um prazer cumpri-la. É um prazer seguir aquilo que Jesus nos orienta, é um prazer seguir as ordens que o Senhor nos dá. Seguindo aqui o meu script que eu preparei, eu quero te dizer o seguinte: como eu falei, aquele episódio não parou ali. No nosso imaginário, normalmente a gente pega esse texto para pregar, a gente pega só até o momento onde que Jesus fala: agora vá e não peques mais. Mas você pensa num povo chatinho, pensa num povo osso duro de joelho, chamavam-se fariseus. Até hoje eles são assim, inclusive andam no meio de nós. Os fariseus, eles são terríveis. Os fariseus, eles são exímios acusadores, e eles são muito bons, expertos, em buscar uma falhazinha, porém, para tentar buscar uma falha em você para te acusar. E tu pensa que eles vendo Jesus dar aquele show ali, em cima daqueles homens que queriam matar aquela mulher, que eles ficaram quietos. Você acha que eles vendo aquela mulher saindo ilesa, sem tomar uma pedradinha, você acha mesmo que eles ficariam vendo aquilo acontecer e não iam fazer nada? O texto continua, queridos. É por isso que você tem que ler a Bíblia em casa. Porque normalmente quando você tem aqueles crentes que vivem só de pregação da igreja, né? E comete essas gafes. O pastor vai ler só o texto que vai pregar. E você acha que acabou ali? Não, não acabou. Continua a história. O texto continua, ele é completo. São mais de 30 versículos nesse capítulo. Se eu não me engano, são 40 e poucos. Depois eu vejo você ver. É uma história que vai seguindo. Vai seguindo. E eu quero pegar o contexto dessa história para que a gente entenda como é que funciona como fariseu, como mundo, como as pessoas que não têm o mesmo parâmetro que nós olham a nossa liberdade. E Jesus, ele começou a ser questionado por aqueles fariseus com que autoridade que ele libertou aquela mulher. Por que ele fez isso? E Jesus, ele falou assim, dizendo que ele era o próprio Filho de Deus, ele falou sobre a sua divindade, e eles seguiram no verso 13, diz assim: os fariseus lhe disseram: você está testemunhando a respeito de si próprio, o seu testemunho não é válido. Queridos, eu vou falar para vocês: o mundo vai tentar invalidar a liberdade que nos foi dada através de Jesus Cristo. O mundo vai tentar de todas as formas dizer: o que você diz, o que você prega, aquilo que você vive, a tua liberdade, ela não é válida. Você vive uma prisão e não sabe. Uma vez me falaram sobre isso, né? Eu tinha a idade de vocês, já estava sempre aqui, e eu sempre fui da igreja, eu sempre fui bem, sempre fui evangélico, criado na casa do Senhor. Eu sou muito grato a Deus por isso, de todos os livramentos que eu passei na minha vida, por não ter passado pelo mundo, por não ter sequelas de ter passado pelo mundo. Eu sou grato a Deus por isso. Mais uma vez, uma pessoa perguntou para mim assim: você não se sente preso? Não se sente proibido? Você não se sente meio que enclausurado por não poder beber, por não poder ir para balada, por não poder fazer outra coisa que todo mundo faz? Queridos, preste atenção no que eu estou falando com vocês. Não, eu nunca me senti preso. Pelo contrário, eu sempre tive uma alegria imensa de ter a liberdade de não precisar passar por aquilo, não precisar fazer aquilo para me sentir feliz. Eu sempre me senti, sabe,
Mas calma, o mundo vai tentar deslegitimizar, tirar toda a legitimidade da tua liberdade. O mundo vai tentar falar que ela não vale. O que você vive é porque fizeram uma lavagem cerebral em você. Eu falo, eles sabem quando falam que fizeram uma lavagem cerebral em mim, eu falo, então o negócio é bom, porque se lavou é porque estava sujo. A partir do princípio que se lavou é porque estava sujo, então fizeram muito bem para mim. Então, glória a Deus por isso, porque a minha mente ela é limpa. E eu não tenho sujeira na minha mente. Queridos, uns 2 meses para trás eu voltei a fazer uma coisa que eu não tenho para fazer. Não é beber água. Eu aconselho você a beber sempre água. Eu voltei a trabalhar de Uber. Deixa o Uber. Se vê um Duster branco passando por aí, pode ser uma pastor, sou eu. Só que eu vou rodar tudo lá para a Barra, para a Zona Sul e tal. E ontem foi o dia de levar dentro para casa. Sextou. O pessoal vai lá, não passar. Ao ponto de não conseguir nem segurar direito a maçaneta do carro porque eles erram. Eu tenho que ficar esperando com toda a boa vontade do eles abrirem a porta do carro porque eles não conseguem acertar a maçaneta. Então, Deus, eles ficam. Eu fico, gente, eles chamam isso de liberdade? Eles acham isso bom? Se eu for contar para vocês episódios que eu já vivi ali nesse trabalho, vai ter assunto para muitas pregações, para muitos cultos, mas eu quero só dizer para vocês: não deixem que eles falem que a tua liberdade não é legítima. Não deixem que eles falem com você e tentem fazer como fizeram com Jesus. Falam assim: olha, o teu testemunho não é válido. Aquilo que você faz não tem validade alguma. Não, queridos. O que Cristo fez por nós, nos libertar e nos livrar de uma vida de pecado, uma vida de ilusão, uma vida que vai levar à morte. E eu sou muito grato, Senhor, por tudo que Ele fez para a minha vida. Eu fico imaginando aquela mulher que foi livre da morte, naquele momento ela deixou de ser apedrejada. Qual o tamanho da gratidão dessa mulher por Jesus? Eu quero fazer a primeira pergunta para você, querido. Qual o tamanho da tua gratidão por Jesus? Pela liberdade que Ele te dá, para que você possa viver uma vida abundante, uma vida livre do pecado, onde você pode dizer não à cara do diabo e falar assim: não, eu não quero viver essa vida, eu não quero isso para mim. Qual o tamanho da tua gratidão para Jesus? Aquela mulher, ela tem uma gratidão eterna por Jesus. Eu quero que você hoje também entenda que você também tem uma gratidão eterna por Jesus. E sempre será assim: quando a sua liberdade sempre tentarão invalidar a nossa liberdade em Cristo. Não permita que isso aconteça. Por isso nós precisamos seguir exatamente as ordens de Jesus. E a ordem que ele deu para aquela mulher naquele dia era: vá e não peques mais. É interessante que uma vez eu cheguei, para quem não sabe, quem lembra, eu já falei da outra vez que eu vim aqui, a minha igreja é lá no Bom Pastor, uma área assim bem legal. Se você não conhece, eu aconselho fazer um culto no Bom Pastor, vocês vão ver coisas inusitadas. Inclusive, lá tem a segurança local é bem armada, bem treinada. E uma vez nós íamos fazer uma atividade na igreja, eu fui lá conversar com o pessoal para evitar problema, porque vinha bastante gente de fora. E eu falei: não vou pedir permissão, vou comunicar ele o que está acontecendo, ele lá. E eu, minha surpresa, eu fui falar com o rapaz que estava com uma tornozeleira. Estava lá, funcionando a borra que estava usando ali na canela. E queridos, eu fico pensando assim: o que eles pensam da liberdade? Quando eu falo que nós vivemos uma liberdade condicional, nós vivemos uma liberdade em Cristo, onde Ele nos dá diretrizes. Aquela pessoa, se ela simplesmente desconectar aquela não carregada, desconectar, tirar da canela, aquilo lá diz: está tentando fugir. Só que Jesus é tão bom, queridos, que a gente tenta fugir várias vezes dele, e ele simplesmente, em nossa vida, é o Espírito Santo de Deus. Eu vou dar um conselho para você: não saia da liberdade condicional que o Senhor nos dá, porque ela que é a nossa segurança. Nós estamos seguros dentro dos limites que o Senhor nos impõe, nos limites que o Senhor Jesus coloca para nós. Quando Ele diz para nós: não peques mais, Ele está querendo te colocar num lugar seguro. Ao contrário de uma tornozeleira no pé, impedindo que você saia de dentro de um certo perímetro porque você é proibido, o Senhor
Senhor ele fala para você: não faça isso porque vai ser melhor para você. Eu tenho algo melhor para te dar, eu tenho um caminho mais excelente da tua vida. Então eu digo para você: não peques mais. Mas nós podemos olhar na Bíblia outros episódios que vão falar sobre essa questão da liberdade. E além da liberdade que nos dá, nós precisamos aprender a lidar com ela. A grande questão hoje é lidar com essa liberdade. Como você tem lidado com a liberdade que você tem? O que você tem feito com a tua liberdade? O que você tem aproveitado ou o bem que você tem tirado disso? Ou será que você tem feito igual o personagem que nós está falando, chamado Ló? Semana passada eu preguei na minha igreja sobre Ló, e eu quero fazer uma versão 2.0 plus dessa pregação e trazer para vocês. O pessoal veio, a Fernandinha estava domingo à noite, eu estava na cantina, não ouvi a pregação. Nossa, hoje vai ter a oportunidade de ouvir uma parte dela. E queridos, Ló foi uma pessoa que ele teve liberdade, mas optou por estar preso. O grande problema é quando nós não sabemos o que fazer com essa liberdade que o Senhor nos dá, e nós queremos voltar para as amarras do inferno. E o povo de Deus, ele era catedrático nisso. Eu acho que até porque eles já tinham esse costume que eles sempre perturbavam Jesus quando Jesus tratava da sua liberdade. O povo não sabia lidar com a liberdade. Nós vemos isso quando o Senhor tirou eles do Egito. O povo de Deus foi tirado do Egito, uma vida de escravidão, uma vida onde eles sofriam uma série de penalidades, uma série de restrições, mas quando eles foram libertos, estavam passando pelo processo, através do deserto, eles sentiam saudade das cenouras, eles sentiam saudade das cordonizas, eles sentiam saudade de alguns prazeres que aquela terra podia dar a eles. Só que eis aí um grande problema. Nós sentimos saudade dos prazeres momentâneos e esquecemos no final que você era escravo. Cuidado com isso que eu estou falando para você. Não deixe que prazeres momentâneos tirem da tua mente algo muito claro. Você é apenas um escravo do pecado quando você busca voltar atrás dos pequenos prazeres que ele proporciona a você. Você se torna escravo. Outro dia eu passei numa Cracolândia. Queridos, eu posso dizer para você que é uma cena muito feia, é uma cena muito ruim, a situação degradante que as pessoas se encontram. E só de pensar que as pessoas se viciam no crack na primeira vez que elas usam. E qual é o grande lance do vício? O grande lance da química que faz você ficar viciado? Ela te dá uma sensação naquele primeiro momento, aquela primeira vez que a pessoa usa, é uma loucura tão grande que ela fica tão alucinada, e a segunda vez que ela quer usar, já é porque ela quer repetir aquilo que ela viveu. E a tática do inferno, ela vai só se repetindo. Isso a gente está falando de alguém que usa drogas, o crack, mas o pecado funciona da mesma forma. Você pega, ele te gera uma sensação, ele te gera um barato momentâneo, onde você se sente bem, gera um prazer momentâneo. Depois vem uma grande depressão, uma grande decepção, uma grande tristeza. Porém, quando você lembra daquele prazer que você viveu, você quer repetir. E o pecado funciona da mesma forma. Então, queridos, preste atenção. Existem coisas que nós precisamos atentar para que você não caia nessa armadilha. E o primeiro erro, que eu quero pegar os erros de Ló e trazer para vocês, para que vocês também não caiam. Ló, ele cometeu um erro muito grave, mas antes eu quero dizer, contextualizar, agora contextualizar, vocês vão lembrar. Ló era sobrinho de Abraão. Abraão ele não tinha filhos. Isaac não tinha nascido nessa época. E Ló adotou o seu sobrinho, filho do seu irmão que tinha morrido, como seu próprio filho. Ele era próximo, ele amava Ló. Ele queria muito bem a Ló. Abraão era rico, muito rico. Pensa no Elon Musk daquela época.
cheio da grana, porque ele tinha ouro, ele tinha gado, ele tinha prata, ele tinha empregados, ele tinha tudo. Tudo que gerava riqueza naquele tempo, Abraão tinha. E muito. E quem convivia com ele também passou a ter. Por exemplo, nós vamos falar que Ló também tinha seu gado, seus pastores, ele também tinha sua riqueza. Porém, aconteceu uma treta entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Eles começaram a discutir, eles começaram a brigar. E eles chegaram no momento em que o próprio Abraão e o próprio Ló foram resolver essa treta. Só que Abraão chegou para Ló e falou assim: olha Ló, o negócio é o seguinte, você somos parentes chegados. Está lá em Gênesis, capítulo 17, se não me engano. Nós somos parentes chegados, nós somos parentes muito próximos, ao Gênesis 13. Somos parentes chegados. Olha, já não mais essa coisa do nosso chato aí. Não dá mais para convivermos. Você escolhe para onde você quer ir. Se você escolher para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher para a esquerda, eu vou para a direita. Eu falo no primeiro grande de loja, já cometeu ali, ele teve uma grande oportunidade. Eu quero abrir um parênteses dentro da liberdade para falar de algo muito importante aqui. Querido, seja um pacificador. Seja alguém que busca paz em todas as circunstâncias. Ló, ele perdeu a oportunidade ali de chegar para ti e falar assim: tio, tem razão, nós somos parentes chegados. Você me tem como filho, tem um tipo de pai. Vamos resolver esse problema de alguma forma. Vamos pensar na maneira de nossos pastores conviverem, nosso rebanho poder andar juntos. Vamos passar por cima de tudo isso. Queridos, quando você tiver a oportunidade de passar por cima de alguma treta, de algum problema, não perca essa oportunidade. Seja pacificador. A palavra de Deus fala que bem-aventurados os pacificadores, porque eles herdarão a terra. Então seja pacificador. Não fica botando lenha na fogueira, não. Agora tem gente que adora botar uma lenha na fogueira. Ih, se fosse eu, não deixava, não. Ih, ó, falou isso aí, já era. Não, querido, seja pacificador. Seja alguém que semeia a paz. Seja alguém que, em todas as circunstâncias, tenta chegar a um ponto onde a paz seja celebrada. Abraão e Ló perderam ali uma oportunidade incrível de selar a paz. E nesse dia, cada um seguiu para o seu canto. E Ló falou para Abraão: então tá bom. E aí foi que ele cometeu um erro crucial dele. Ló deixou de olhar com os olhos espirituais, passou a olhar com os olhos da carne, os olhos naturais. As escolhas que Ló fez levaram à ruína dele, porque ele deixou de olhar com os olhos espirituais. Ló ele começou a buscar os seus próprios interesses. E agora Deus fala que ao olhar para as colinas verdejantes, pastos bonitos, uma área bonita que existia ali naquela época, ele preferiu: olha, eu não escolho essa parte aqui que é melhor, eu escolho esse pasto mais bonito que o gado, eu escolho algo que vai ser mais prazeroso aos meus olhos. E querido, cuidado, a tua liberdade em Cristo também te dá direito de escolhas. Mas como você tem feito as suas escolhas? Em que olhar você tem visto as coisas? Como você tem andado? Ló deixou de olhar com os olhos espirituais para fazer escolhas pela carne. E há um grande problema quando nós passamos a fazer escolhas dessa forma. E é interessante que nós precisamos fazer escolhas todos os dias, em todos os momentos. Nós vivemos fazendo escolhas. Porém, hoje nós somos resultados das escolhas que fizemos no passado. O que você quer daqui para frente? O que você quer no futuro? Vai depender que você faça escolhas certas hoje. E como você tem feito as suas escolhas? Qual é o seu critério? Por exemplo, quando alguém vai escolher um namorado, né? Como é que escolhe um namorado? Vamos lá. Ai, que lindo, gatinho. Rapaz, viu aquela menina lá nova que chegou na igreja? Bênção de Deus, né? Jesus, que maravilha. Deus é um excelente arquiteto. Que projeto. Se você tem olhado para os olhos da carne, querido, você já está com tudo certo para dar errado. Busque saber se essa pessoa realmente teme ao Senhor. Busque saber se essa pessoa realmente busca o Senhor. Porque Deus ele une propósitos. O
Senhor ilumine propósitos. Então busque alguém que esteja debaixo dos propósitos de Deus também. Hoje minha esposa não está aqui. Ela, pouco antes de a gente começar a se preparar para vir para cá, ela começou a passar mal. A mulher, ela entende bem isso, negócio de pólen, aquele negócio todo. Então ela, não tem condição de ficar em casa. Tá bom, fica em casa. Mas eu conheci minha esposa aqui, neste lugar. Alguns já conhecem a história. Quando tinha um seminário aqui, eu vim fazer teologia aqui, eu conheci minha esposa aqui. E Deus tem propósitos. É claro que eu dei para ela, chama uma vida maravilhosa. Eu creio que ela trabalhou para mim, eu acho maravilhoso. Mas Deus une propósitos. Como você tem feito as suas escolhas? Como você tem escolhido? Aí dá errado. Senhor, por quê? O Senhor não vai mais com a minha cara. Por quê? Por que você escolheu errado? É botar a culpa em Deus, mas é uma tendência natural. Colocar a culpa em alguém, desde que seja eu vou colocar a culpa em alguém. Senhor, não é tudo. Porque eu só permitiu isso na minha vida. Não, querido, você escolheu mal. Qual foi o critério? Você escolheu, você olhou aquilo que era trazível aos olhos. Então, cuidado com o critério. Nunca abandone o Espírito Santo de Deus para que te ajude a fazer suas escolhas. Você tem liberdade para escolher o que você quiser. Assim não foi nada logo. O que você escolher está feito. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Direito de escolha. Mas qual tem sido o teu critério? O que você tem escolhido para a sua vida? Se você escolhe hoje, você não pode reclamar depois que a culpa é de alguém. A culpa é sua, porque escolheu errado. Você não escolheu com os olhos da fé. Você não orou, você não buscou o Senhor uma resposta. Você não chegou para Deus e falou: Senhor, o que tu queres da minha vida? Nós precisamos fazer prova de Deus, queridos. Nós precisamos buscar no Senhor a direção que nós devemos tomar. Porque o Senhor, Ele responde a tua oração. O Senhor te dá a resposta. Basta que você busque a Ele. Busque o Senhor. Seja alguém que não toma decisões sem antes consultar o Senhor. Você vai ver que você vai começar a acertar nessas decisões. E a sua vida automaticamente vai começar a melhorar. Mas porque, lembra que eu falei que nós somos hoje resultado das coisas que fizemos no passado. A partir do momento que você buscar em Deus os seus critérios de escolha, ouvir a voz dele, a resposta que ele tem para você tomar as suas decisões, automaticamente você vai começar a receber as consequências das suas escolhas acertadas. E a sua vida, com certeza, vai começar a melhorar. Então, não repita o primeiro erro de Jó, que foi deixar de olhar pelos olhos da fé e fazer escolhas baseadas apenas nos seus olhos naturais, naquilo que era trazido aos seus olhos. Segundo erro de Ló, para que você não cometa. Ló, ele decidiu habitar em Sodoma. Você pode falar assim: poxa, mas ele escolheu malzão, né, pastor? Sodoma, todo mundo fala mal de Sodoma, mas nem sempre foi assim. Sodoma era bonito, Sodoma era legal, não foi à toa que ele escolheu aquele lado lá, porque era mais bonito. Os pastos eram mais verdejantes. Mas preste atenção, queridos, tem coisas que nós precisamos atentar. Eu quero chamar a atenção para você que está lá em 2 Pedro 2,7. Data show, me socorre. 2 Pedro 2,7. Eu quero que você leia. Preste atenção no que está escrito lá. Se ele livrou Ló, homem justo, que era oprimido pela devassidão dos que não tinham princípios morais. 8. Esse justo que vivia entre eles era atormentado na sua alma justa, dia após dia, pelas transgressões que via e ouvia. Presta atenção em uma coisa: Ló era justo e ele era atormentado pelas coisas que se praticavam no lugar que ele escolheu para viver. E uma coisa errada nessa história que não está batendo. A escolha dele foi tão errada que ele ficou anestesiado, sendo oprimido pelo ambiente que ele escolheu viver. Ló, ele viveu 5 anos em Sodoma.
Ele foi para lá, depois daquele episódio da treta com Abraão, ele foi para lá e viveu 5 anos em Sodoma. Até aconteceu uma treta para lá ainda. Preste atenção, um abismo chamou outro abismo, uma treta chamou outra treta. Ló foi viver num lugar que era Sodoma, que tinha um rei que se juntou com mais 5 reis para brigar contra os 4 reis. Ele foi a guerra dos 4 reis contra 5 reis. Quem já estudou um pouquinho isso aí deve ter já lido sobre esse negócio, sobre essa treta aí. O grande lance é que os 4 reis venceram esses 5 reis. Inclusive, dentro desses 5 reis estava o rei de Sodoma. Ou seja, a cidade de Sodoma foi derrotada nessa guerra e todos os seus habitantes, inclusive Ló, foram levados escravos. Ló perdeu tudo que ele tinha. Perdeu tudo. Foi levado escravo. Ele escolheu ir morar num lugar onde ele perdeu tudo que ele tinha. Lembra que eu falei que ele tinha muito gado, muita coisa, tanto que estava tendo uma treta lá com os pastores do tio dele? Pois é, perdeu tudo. Queridos, preste atenção, quando nós não sabemos escolher, quando não sabemos lidar com a liberdade que o Senhor nos dá, nós temos uma grande probabilidade de perder tudo que temos. E Ló foi levado cativo. Porque Ló escolheu errado. Ló não soube lidar com a escolha que foi colocada para ele. Tudo, sua família, tudo foi levado cativo. Só que essa notícia chegou aos ouvidos do seu tio Abraão. Agora presta atenção que Abraão era poderoso. Não foram 4 reis que se juntaram para ganhar 5 e não deram conta? Abraão montou um pelotão de resgate e foi lá resgatar seu sobrinho. E ele conseguiu resgatar o seu sobrinho. Ele foi lá e falou: que história é essa? Que, né, vocês estão pensando que esse camarada aí, ele é burrinho, mas é meu sobrinho. Dá-lhe para cá. Não, é meu. Dá-lhe para mim. Tira a mão, tipo, é meu sobrinho. Queridos, nós precisamos ter atitudes como a de Abraão. Mesmo que aquele teu amigo que dá trabalho, que ele é tosquinho, preste atenção, a gente tem que amar. Amém, né, irmão? Amém. É igual, vocês estão circulando, então, amém, né? Novo convertido é igual bebê. E sabe o que bebê sabe fazer? Chorar, xixi, não é? Igual fala. E comer também. Novo convertido, quem não come, né? Então, mas a gente ama. Mas chora, faz xixi e cocô. Mas a gente tem que ir lá, trocar a fralda, limpar, botar, passar talquinho, falar: ô, queridinho. É assim que a gente tem que fazer com o novo convertido. Então, querido, aprenda com Abraão. Ló vacilou que sou ele, escolheu errado, mas Abraão não deixou de ir lá resgatá-lo. Foi lá resgatar Ló. Enfrentou uma treta gigante entre 9 reis. Ele sozinho foi lá e resgatou Ló. Meu sobrinho, vem pra cá. Te amo, sai dessa Sodoma aí. Vem andar comigo de novo. Não quero esse negócio para sair desse povo, mas não. Mas querido, preste atenção. Sabe o que Ló fez? Ele falou: valeu, tio, brigadão, mas eu vou voltar para Sodoma. Brigadão aí, você ter se arriscado, valeu mesmo, mas eu vou voltar para Sodoma. E dá vontade de pegar a mãe e arrebentar ele. Mas não dá vontade, às vezes, de fazer isso com o novo convertido. O pior é quando é velho convertido. Pior é gente velho. Dá vontade de pegar pelo pescoço, mas a gente tem que amar. Tem que amar. Me lembra a família de dinossauro. Você tem que amar. É nesse nível. Mas que atenção, Ló decidiu voltar para Sodoma e habitou mais 15 anos em Sodoma. Preste atenção, tem momentos, queridos, que nós não sabemos lidar com a nossa liberdade e nós começamos a viver num lugar que causa a nossa ruína, e aquilo se torna natural para nós. Aquilo não nos incomoda mais. O pecado não te incomoda mais. Cuidado para que o pecado não se torne parte do teu ambiente natural. O problema da liberdade é que ela pode fazer com que você conviva com lugares que não te incomodam mais.
Que você conviva com essas situações que vão fazer parte já da sua vida de forma que aquilo não te incomoda mais. Eu quero dizer para vocês, lute para que você saia de Sodoma e não viva em Sodoma por escolha própria. A pior prisão é a prisão que você escolhe ficar preso. Ló, ele escolheu ficar em Sodoma. Ele teve duas oportunidades de não ir para lá. A primeira, tudo bem, a gente até releva, ele não sabia o que rolava lá. Mas a segunda, ele fez sabendo. Ele escolheu novamente voltar para Sodoma. Ele deixou essa atenção. O Senhor Jesus, ele morreu por você. Abraão, ele arriscou a sua própria vida. Jesus não, ele entregou a sua própria vida. Ele foi para a cruz, por mim e por você, para que você hoje pudesse ter liberdade, para que hoje você pudesse ser livre do pecado. Então, não volte para Sodoma. Não escolha viver uma vida pecaminosa, uma vida que vai fazer com que você perca tudo, uma vida que vai levar você à morte. Seja alguém que, pelo menos, use a inteligência que Deus te deu para que você faça as escolhas certas. Porque Jesus morreu para que você pudesse ter esse direito de escolha hoje. E você hoje pode escolher onde você quer viver, o que você quer fazer, o que você vai fazer daqui para frente. Você vai viver em Sodoma, você vai viver numa terra pecaminosa, ou você vai sair de lá porque você tem a oportunidade de hoje sair dali. Mas fique com atenção, não acaba por aí. Tem sempre mais um capítulo. Mas até aquela série de Walking Dead, você não acaba. Você nunca mata todos os zumbis. João ignorou a liberdade. Eu quero fazer uma coisa no coração hoje. Não ignore a liberdade. Não ignore. E mais 15 anos se passaram. E o pecado naquela cidade, quando ele chegou até o céu, incomodou o Senhor. Preste atenção no que aconteceu. Eu quero valorizar, eu quero que você aprenda a valorizar as pessoas que intercedem pela tua vida. Enquanto estava acontecendo isso, Deus ele tomou uma decisão: olha, eu vou acabar com Sodoma, eu vou acabar com Gomorra, porque o pecado que acontece naquele lugar chegou até mim, eu não aguento, eu não suporto mais aquilo. Eu vou destruir aquela cidade. E Abraão estava lá pelejando com Deus: Senhor, se tiver 50 justinhos, só 50, não destrói a cidade, não. Sabe por que ele sabia que Ló estava lá? Como eu falei, ele estava falando com o filho. Ele sabia que Ló estava lá. Por mais que ele fosse vacilando, não soubesse fazer as coisas certas, era Lózinho, estava lá. Senhor, se tiver 50, não destrói a cidade, não. Aí Deus falou para Abraão assim: tá bom, 50 eu digo para a cara deles. Mas Abraão sabia que não tinha 50. Ele sabia o que aconteceu naquela cidade. Senhor, 10, só 10. Ele foi baixando a régua: só 10. Deus falou para Abraão: tá bom, se tivesse só 10, eu livro essa cidade. Mas Abraão sabia que não tinha 10. Peraí, quantos são? É a Ló, mulher dele, 2 filhas e tal. Não dá 10, deu muito. Só que o Senhor já tinha mandado executar o plano. Preste atenção, ele já tinha enviado 2 anjos para lá. Preste atenção no poder de um anjo. 2 anjos para destruir uma cidade. Quer dizer que um anjo está contra uma cidade sozinho. Te mete. Tem gente que fica lá: quero ver um anjo. Eu. Vai que ele está meio bravo com as palavras. Não, eu quero ver não. Então, não é um anjo para dar conta de uma cidade. Ele enviou aqueles 2 homens. E aqueles 2 homens estavam andando pela cidade, eram homens diferentes. E Ló, ao observar aqueles homens, falaram assim: vem para minha casa, fica aqui, essa cidade é perigosa. Não era Novo Roxo, não, fica tranquilo. Era Sodoma e Gomorra. Mas ele ficou com medo daqueles homens que estavam andando para aquela cidade. Cidade perigosa. E ele colocou aqueles homens para dentro da sua casa. E o que aconteceu? Aqueles homens daquela cidade começaram a bater na porta de Ló. Ló, traz esses homens para cá que a gente quer conhecer ele. Eu quero que eles
conhecer, não é tão simples quanto vocês estão pensando. É a mesma palavra no texto que dizia conhecer, foi como também foi dito lá no início de Gênesis, ela também utilizada para falar assim Adão conheceu a Eva. Ou seja, eles queriam ter práticas sexuais com aqueles homens. E Ló, sabendo disso, falou assim: vocês estão doidos? Não, que isso? Não é isso não. Presta atenção. Não, esquece isso, para isso. Olha só, tem duas filhas aqui, elas são virgens, tá? Alguém quer ser filha de Ló aí? Que, meu Deus do céu. O pai falou assim: olha, não fala nada desses homens não, tem duas filhas, fica com elas. Nesse dia, não era bom negócio a filha de Ló. Ele queria entregar as próprias filhas no lugar daqueles homens. E o que aconteceu? Eles não, olha só a perversidade no coração daqueles homens. Eles falaram: não, mas não quero aquela filha não. Eu fico imaginando, se elas eram feias, não sei, porque a minha cabeça é engraçada. Eu fico pensando assim: mas eles não queriam as meninas, eles queriam os homens. O Ló fechou a porta e falou assim: não vou deixar não, só que eles queriam pegar o Ló de qualquer jeito. E aqueles anjos tiveram que agir. E eles livraram o Ló da mão daqueles homens, fecharam a porta e cegaram aqueles homens. De forma que a palavra de Deus diz que eles tentaram, eles cansaram, desistiram de achar a porta. Ou seja, eles ficaram cegos, eles não conseguiam mais achar a porta. Porém, o Senhor deu a ordem para que fosse executado o plano. E aqueles homens disseram para Ló: sai da cidade, vai embora por tua vida, viva e vai embora daqui. E não deixe para depois, é agora, vai embora. E Ló ficava procrastinando, Ló ficava ali tentando bater com a mulher: não, mas tem que ir embora mesmo, não tem outro jeito. E ele não se negocia. Quando Deus manda tu sair do lugar, sai. Não fica mais perdendo tempo. Você não tem nada mais a ganhar naquele lugar. Ou melhor, só tem a perder. Sai. Os homens de Deus falaram para eles: vai embora, pega tudo que é teu e sai daqui. E não olhe para trás. Vai embora por tua vida. Está escrito lá no versículo. Lá é Gênesis 19:17. Coloca para mim, Gênesis 19:17. Você vai ver: assim que chegar da cidade, o rei disse a Ló: fuja por amor à sua vida, não olhe para trás, nem pare em lugar nenhum da planície, fuja para as montanhas, ou você será exterminado. Querido, que é mais direto do que isso? Não tem mais direto do que isso. Fuja, sai daí. Aí não é o teu lugar. Eu não sei qual é o lugar que Deus está falando para que você hoje saia. Eu não conheço a tua vida. Eu não vou começar a bater o pé aqui e falar assim: eis que te digo. Não, eu vou falar: eu não sei o que está acontecendo na tua vida. Mas eu sei que hoje você veio para este lugar, para ouvir essa palavra, porque Deus está querendo dizer para você que você precisa sair de lugares que não querem de você. Você sabe muito bem, eu não sei, mas você sabe de onde você precisa sair. Sai pela tua vida. Fuja do amor à tua vida. Não é porque vai ser legal a viagem, emocionante, bola de fogo caindo. Não, é pela tua vida, foge. Deus está falando com você: foge daí. Não é mais o teu lugar. Se tem incomodado, os Espíritos têm falado contigo que aquilo não é o teu lugar. Esse tipo de vida, esse modo de viver não é o que eu tenho para você. Fuja daí pela tua vida. Não procrastine, não espere, não tenta esperar a coisa melhorar. Não, a ordem de Deus para você hoje é: foge. Foge. A palavra de Deus tem alguns momentos que manda a gente fugir. E uma delas é fugir da aparência do mal. Não é nem do próprio mal, é só daquilo que parece ser. Hoje a palavra de Deus para você é: foge. Não tenta dar uma de herói, não. Não tenta dar uma de crente de fortão. O grande problema do crente é que ele acha que ele é Superman diante do diabo, diante do pecado. Mas o Senhor fala: não é para você enfrentar achando que você é Superman. Ele manda você fugir. Foge. Não tenta enfrentar certas situações. Não vai melhorar, só vai ser daqui para pior. E o Senhor quer te livrar dessa derrota. O Senhor quer te livrar dessa morte. Mas para isso você precisa sair de lá. Saia, não espere mais. A trombeta vai soar.
A sentença de Deus vai ser executada. E você não pode ficar onde ele mandou você sair. E Ló insistia. Ele errava por não querer fazer aquilo que era tão óbvio e claro diante dos seus olhos. Então, queridos, Deus está avisando, te trouxe hoje aqui nesse lugar para você ouvir essa palavra. Não fique fingindo que Deus não está falando contigo. Deus já falou para você, foge. Daqui para frente, queridos, as decisões que você tomar, você não pode mais jogar no campo da ignorância. Eu não sabia, ninguém me avisou. O Senhor te trouxe hoje aqui para você ouvir essa palavra, para você ser alertado, para você sair de lugares que não convivam mais com a realidade que o Senhor te coloca hoje. Não insista, não finja que não é contigo. Apenas cumpra aquilo que Ele tem falado para você. A primeira ordem é: vai e não peques mais. E a segunda é: foge pela tua vida. Não brinque com isso, isso é muito sério. E para concluir, queridos, eu quero dizer que você, para ser livre de verdade, você precisa escolher pela fé. Você não deve habitar em lugares que não são para você. Você não deve insistir no erro. E você não pode optar por ser preso. Não, a tua liberdade, abrace ela mesmo. E hoje você tem a oportunidade de você ser verdadeiramente livre. E se o Filho vos libertou, verdadeiramente você será livre. Hoje você tem essa oportunidade de ser livre do pecado. Hoje você tem essa oportunidade de não mais viver uma Sodoma, não mais viver em lugares onde as pessoas não honram a Deus, não querem saber de uma vida santificada, mas vivem no pecado e vivem como se Deus não existisse. Eu tenho falado lá na minha igreja que a grande diferença do ateu, que muitos de nós criticamos os ateus, mas o ateu ele não fica por aí olhando para o céu falando: Deus não existe, Deus não existe, Deus não existe. Ele simplesmente vive como se Deus não existisse. O grande problema é quando os crentes passam a viver assim, agindo como se Deus não existisse, e se tornam ateus dentro da casa de Deus. Mas eu quero dizer para você hoje, querido, o Senhor está de graça aberta para você: sai daí, vem para mim. Sai daí, sai de Sodoma, sai desse lugar, vem para mim. O teu lugar não é aí, eu estou aqui para te livrar. Assim como Abraão foi lá livrar Ló, hoje o Senhor está aqui falando com você: sai de Sodoma. Mas você não pode agir como Ló, de querer voltar para Sodoma. Chega de Sodoma na tua vida, meu irmão. Chega disso. A tua liberdade tem um custo muito alto para a Igreja de Cristo. E o que você está fazendo com essa liberdade? O que você está fazendo com a tua vida? Foge pela tua vida. Sai daí. Vem para Jesus. Ele morreu para que você hoje pudesse tomar essa decisão. Como eu falei, eu não sei como está a tua vida. Eu não sei que Sodoma você tem vivido. Não sei se Sodoma é o teu trabalho, grupinho que você tem participando do teu trabalho, na tua faculdade, na tua escola, na tua vizinhança. Eu não sei qual é a Sodoma que você tem enfrentado. Eu não sei. Ah, pastor, exagero, eu sou crente, nasci criado na igreja, filho, mas Ló também é. Agora Deus fala que ele era homem de Deus, temente ao Senhor, e ele foi se enfiar lá em Sodoma. Eu quero dizer para você que hoje é dia de você dar um tempo de liberdade, verdadeiramente, de dizer: eu sou livre, eu sou livre, eu não vivo mais em Sodomas, eu não vivo mais escolhido estar sob amarras. Não, o Senhor me libertou e eu verdadeiramente sou livre. Eu quero fazer um convite a você. Como eu falei, eu não sei se você tem vivido em alguma Sodoma, mas eu sei uma coisa: o Senhor hoje tem poder para te livrar de nada, para te tirar de Sodoma, para te tirar de uma vida de aprisionamento. Se você hoje quer dar esse grito de liberdade, eu quero orar com você. Se você hoje quer dizer para o Senhor: Senhor, eu quero ser livre. Eu não quero mais viver sob algemas invisíveis, ou talvez sob algemas que eu mesmo coloco em mim. Hoje eu quero ser livre. E você tem essa oportunidade. Eu quero orar com você. Se você hoje quer declarar diante de Jesus, fala: Senhor, eu aceito a tua liberdade, mesmo que seja uma liberdade condicional, onde eu não devo pecar mais.
vida para te dar. Existe uma escolha: uma vida sem pecado ou a morte. O que você quer? Hoje está diante de você. Qual escolha você vai fazer? O Senhor ele fala para você hoje: não peques mais. Sai daí. Vem para cá. Se você quer declarar isso